Boa noite, gente. Espero que estejam todos bem aí. Vamos agora ter um workshop de Design Thinking pela Ford e a gente vai desafiar vocês a trabalharem com a gente no workshop para desenhar a mobilidade em tempos de corona. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos apresentar os palestrantes hoje, começando pelo Alê. Olá, pessoal, boa noite de novo. Meu nome é Alexandre Silva. Eu trabalho na Ford desde 1995 e hoje eu sou responsável pela parte de veículos conectados, que vocês vão ouvir bastante durante os próximos anos. Boa noite, eu sou Nicolás Morales. Eu trabalho na Ford há 12 anos e sou supervisor de arquitetura de software para a América do Sul. Eu sou Paulo Renzo, eu sou gerente de TI para mobilidade para a América do Sul. Bom, vamos lá. Esse é um workshop, então, a ideia aqui é construir com vocês uma solução, então, vocês fazerem parte dessa apresentação, vocês fazerem parte desse workshop, e então é importante que todos sigam todas as etapas para poder entender o processo e tal. A ideia é a gente usar o Design Thinking e mostrar para vocês como fazer um Design Thinking e por que a gente está usando isso, né? Na verdade, tem dado muito certo para a gente, então a gente queria compartilhar com vocês também, nesse momento, esses 50 minutos que a gente tem aí, para a gente fazer junto um Design Thinking rapidinho. E para isso, eu vou pedir para vocês pegarem caneta e papel, 2 folhas de papel, caneta ou lápis, rapidinho. A gente vai esperar aqui uns 30 segundos aí, 40 segundos para vocês irem pegar, mas é bem importante que tenha isso, porque a gente vai precisar mais para frente, tá, gente? Para quem tiver dúvidas, comentários, só escrever no chat, que vamos estar monitorando também. Espero que todo mundo aí já tenha seu papel, sua caneta. Se não, corre lá. Bom, vamos lá. Bom, o desafio hoje é sobre inovação. Inovação faz parte do DNA da Ford, é essencial para continuar liderando assuntos relevantes para a mobilidade. E aí a Ford usa, na verdade, essas soluções inovadoras para criar, a gente está criando a mobilidade do futuro. E a Ford reforça seu compromisso de tornar as vidas das pessoas mais fáceis e contribuir para a criação de um mundo melhor. Na verdade, é isso que a gente quer, que a vida das pessoas seja mais fáceis e que a gente consiga construir juntos um mundo melhor. Só que assim, mobilidade tem um apelo de compartilhamento, de fazer as coisas juntos. E nesse momento de isolamento social fica bem difícil. Então, o nosso desafio hoje é quais soluções de mobilidade e como podemos oferecê-las em tempos de corona. Uma ferramenta que a gente tem usado para inovação é o Design Thinking. Já há alguns anos a gente tem usado e tem dado muito certo em vários projetos, principalmente os que são voltados a clientes, a consumidores, e os que são voltados a Customer Centricity. Então, isso faz com que a gente tenha uma visão muito mais próxima de quem são nossos clientes e de como a gente pode alcançá-los com as nossas soluções. Bom, aqui eu tenho alguns modelos de Design Thinking, eu acho que as pessoas vocês já devem ter visto alguns modelos diferentes. Eu vou citar somente aqueles que a gente mais usa na Ford hoje, que são 2 modelos, um da IDEO, que é a esquerda, que vocês podem ver aqui o desenho da IDEO, e também da Google Ventures, que é outro modelo Design Sprint que a gente tem usado, versão 1, que é a versão mais recente. A gente tem usado normalmente esses 3 modelos aqui, tem dado super certo para a gente.
Bom, mas o que seria Design Thinking? Então, Design Thinking é uma metodologia que nos ajuda a entender os nossos usuários, as suas necessidades, anseios, faz a gente pensar como se a gente fosse um usuário, então isso é empatia. Ajuda a gente a entender quais problemas os nossos clientes têm, e aí a gente definir ou dar foco naquilo que a gente quer trabalhar. E aí a gente passa a idealizar, ou ter ideias para poder resolver esses problemas e criar soluções. Aí a gente faz uma prototipação para a gente testar as hipóteses que a gente levantou. Será que o que eu desenhei vai funcionar? Será que o pessoal vai usar? E outras milhões de perguntas que eu posso ter sobre as minhas ideias, qual ideia é realmente boa ou não. E aqui a gente cria um protótipo e a gente testa. Esse protótipo a gente vai lá, entrevista pessoas, apresenta e aí a gente vê qual é o feedback. E aí a gente entende se funciona. Se tem melhorias ou impedimentos, o que funcionou, o que não funcionou, o que precisa ser melhorado. Eu volto aqui, dou uma ajustada no protótipo e testo de novo, até que a gente tenha uma ideia legal e a gente consegue prosseguir. Bom, esse processo pode levar de 3 dias a 1 mês. Então, o que a gente vai fazer hoje? A gente tem 50 minutos para a gente fazer alguma coisa parecida. Então, o que a gente fez? A gente encurtou um pouco. Então, essa parte de empatia e definição, a gente está trazendo de um design thinking que a gente fez faz umas 2 ou 3 semanas, nesse mesmo assunto, internamente lá na Ford, e a gente está trazendo já o resultado disso. Então, a gente vai apresentar personas que representam grupos de pessoas que têm determinadas... grupos grandes de pessoas que são significativos, e a gente também já definiu essas jornadas dessas pessoas, como que é o dia a dia delas, e também definiu quais os desafios de cada jornada. Normalmente, no Design Thinking, a gente faria isso juntos, mas aqui para a gente encurtar, como eu falei, isso pode levar uma semana até 1 mês para a gente fazer, a gente tem alguns momentos, alguns minutos só. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa parte pronta, e aí a gente vai focar hoje na idealização, na prototipagem e no teste. Então, na idealização, a gente vai fazer 3 coisas que a gente acha que vale a pena. O Crazy 8, que é uma maneira da gente idealizar rapidamente, em 8 minutos, 8 soluções. O Sketch, que é uma maneira de organizar isso. E a decisão, a gente decide qual sketch que a gente vai. No caso, assim, acredito que todo mundo está sozinho em casa e não está em grupo, então não tem muita decisão, né? O teu sketch é o teu sketch. Normalmente, num design thinking normal, a gente tem vários sketches, a gente vota no que a gente achar que tem que prosseguir, e aí a gente decide e parte para a prototipação e para o teste. Bom, vamos lá. Ale, com você. Obrigado, Paulo. Nesse exercício que nós estamos propondo aqui para vocês, nós estamos trazendo 3 personas. E o que é a persona? A persona não é baseada em uma pessoa específica, porém é uma representação abstrata de muitas pessoas que compartilham as mesmas características e comportamentos similares. E o que é mais importante é que, nesse exercício que nós estamos fazendo, nós estamos trazendo essas 3 personas que vocês podem ver nessa tela, porque que foram baseadas nesse trabalho que nós já fizemos anteriormente, que o Paulo mencionou. E o que é muito importante para a persona é que é feito um desenvolvimento, é baseado no resultado dessas pesquisas, porque eles ajudam a definir o potencial consumidor da solução que vocês vão desenhar hoje. E representam o entendimento dos costumes dos clientes. A persona ajuda você, e ela ajuda durante o trabalho de desenvolvimento da solução, para sempre você ter em mente o cliente que você está trabalhando. Por isso também que nós temos sempre as 3 pessoas, porque quando nós estamos trabalhando na solução, a gente sempre fica com essas fotos para ter em mente para quem nós estamos, e por isso que a gente desenvolve com tanta paixão uma solução para os nossos clientes. Por isso, hoje nós vamos apresentar para vocês o perfil dessas 3 personas. Nós vamos começar com a Marília. A Marília, ela tem uma família, ela tem 37 anos, ela é mãe
de um filho de 4 anos e grávida, e também está grávida. Ela tem como principal o equilíbrio e quer mudar a sua rotina, e mudar a sua rotina familiar não é uma opção. Ela preza pelo conforto, ela ambienta o trabalho leve, mora em São Paulo e é casada. Agora vamos para a segunda persona que nós temos aqui. E aqui é a jornada da Marília. Ela usa o carro pessoal, tanto o carro como carona também. Então, se você perceber, ela tem toda essa jornada. Ela sai de casa para o trabalho às 7 da manhã, ela deixa o filho na escola às 7h15, e ela dá carona para os amigos para o metrô, segue para o trabalho e estaciona no estacionamento a 500 metros do trabalho, aonde ela caminha até o trabalho. E quando vocês observam, essas são as partes da jornada delas, principalmente nas carinhas amarelas e vermelhas, são os principais pain points que ela possui. E é aí que você, que tem que trabalhar, que a gente começa a pensar, como nós podemos garantir a saúde, a minha saúde e a do bebê, que ela sempre pensa, porque ela está dando carona para os amigos no metrô, e em tempos de coronavírus, isso, né, muita gente próxima. O segundo, quando ela segue para o trabalho, como nós podemos manter o isolamento social quando estamos oferecendo uma carona, e também como podemos garantir que ela não vai pegar carona, como ela vai pegar o coronavírus enquanto ela estiver dando essa carona. E o outro ponto é, como nós podemos garantir que em meu carro estará desinfectado quando eu voltar. Lembre-se, a preocupação dela com a família é muito importante. A outra pessoa é o Beto, ele tem 32 anos, trabalha de dia e faz faculdade à noite. Ele vendeu o carro e agora usa tanto o Uber quanto o Cabify e o 99 Táxi. Posição passiva, esperando o que vai acontecer. Essa é a posição dele. Ele tem a carteira suspensa e tem uma rotina exaustiva durante a semana, e para descansar ele faz futebol, ele joga futebol com os amigos durante o final de semana. Ele mora sozinho na Vila Independência e ele é um tecnólogo elétrico como profissão. Quando a gente olha a jornada dele, né? Ele sai de casa às 7 horas da manhã, chama o carro para o aplicativo, né, para ir para o trabalho. Aí ele tem a preocupação de custo, então ele pensa em encontrar alguém para rachar o custo. Assim como quando ele chega no trabalho, ele pega outro carro para ir para a faculdade e tenta novamente rachar o custo dessa jornada. E aí ele no final do dia, ele pega outro carro de app para casa. Então, se vocês, de novo, as carinhas vermelhas, elas representam as maiores preocupações, os maiores pain points. Então, como nós podemos criar o compartilhamento seguro, enquanto ele está encontrando outra pessoa para rachar o custo do táxi? Como nós podemos conscientizar a todos dessa questão do coronavírus quando tem muita gente próxima? Como nós podemos garantir o distanciamento social quando ele está utilizando o aplicativo, o carro compartilhado? E como nós podemos incentivar as pessoas a aderirem a medidas de segurança? Essas são as preocupações. Esses são os pontos que você tem que pensar quando for desenhar uma solução para ele. E a última persona, que é a Laura, ela tem 25 anos, ama a natureza, não gosta de academia, não tem carro e não pretende ter um carro, tem uma preocupação com segurança e custo, é vegana, adora andar de bike, muito ligada à família, ela mora perto do trabalho e ela não tem filhos, ela é solteira e não tem filhos. E a jornada da Laura ela pega a bike na garagem do prédio, todo dia pela manhã, quando vai para o trabalho, vê se alguém está afim de ir junto, compartilhar aquela jornada com ela, e tenta encontrar a rota mais segura, porque, imagina, andar durante
numa cidade não é fácil. Como manter a distância segura dos outros ciclistas? Pensa, está todo mundo andando, como é que vai poder manter a distância segura para você potencialmente não ser contaminado com o coronavírus? Toma banho, troca de roupa, inicia a sua jornada no trabalho. Essa é a jornada dela. Novamente, seguindo os pontos, os pain points dela, ela pensa, como nós podemos achar outras pessoas para pedalar junto? Essa é uma preocupação dela. Como nós podemos saber se é seguro usar bicicletas compartilhadas, principalmente nas grandes cidades? Imagina você compartilhando elas e tendo, como vai garantir que elas estejam seguras para serem usadas? Como nós podemos ter uma jornada segura de bike? Como é que vai pensar na rota mais segura, com menos carro, com menos trânsito? E como nós podemos saber se todos os ciclistas estão seguindo as regras de segurança? E também, como garantir que o vestiário está limpo? Porque imagina, uma das grandes preocupações com o coronavírus é o compartilhamento das localidades. Então, é isso que eu quero que vocês pensem. Pensem nesses pain points para definir as soluções. Beleza, e começando com a atividade do dia de hoje, como o Paulo falou, nós temos pouco tempo agora, é uma atividade que demora dias e até meses também em ser feito. Já explicamos o que foi coletado das primeiras etapas e vamos contar um pouco do desafio de hoje. Também vamos acotar as próximas etapas e principalmente agora vamos a idealizar. Então vamos pegar ideias, o famoso brainstorming, e tem algumas técnicas que dentro dessas metodologias têm sido implementadas com esse fim. A primeira delas é o Crazy 8, depois vamos trabalhar no Sketch e vamos, pelo final, para discutir qual é que é a opção apropriada dentro das que nós conseguimos desenhar. Como o Paulo falou, se nós não temos mais de uma pessoa em casa dentro do grupo, essa aqui vai ser a decisão de vocês somente, mas quando temos atividade grupal, normalmente você faz uma votação para definir a melhor. Começando, então, a primeira atividade, aqui vamos pedir para vocês pegar o lápis e caneta, tá, que nós já indicamos. Então, podem dobrar em 8 quadrados o papel. Se não tiver um tamanho apropriado, podem pegar 2 folhas e fazer a mesma coisa. E o importante é que vocês vão desenhar uma ideia em cada quadrado. É um rascunho da ideia, pode ser uma tela do aplicativo, pode ser interface gráfica, pode ser interface física. Então, vai desenhar uma ideia em cada quadrado. A ideia pode ser uma ideia nova, totalmente diferente da anterior, ou pode ser uma melhoria da ideia anterior. Tem 1 minuto por cada ideia, então vai passar rápido. A ideia é o que vocês tiverem na cabeça agora, escrever rápido, e eu vou acompanhar falando para vocês para pular para a seguinte ideia de 1 minuto em 1 minuto. Então, começando agora, todo mundo com lápis e caneta, papel, vamos deixar disponível aqui as 3 pessoas, tá? Com as características de cada uma e as preocupações de cada uma. Então, nós temos o como nós podemos, baseado nesse como nós podemos, lançamos agora 8 minutos para vocês fazerem o Crazy 8 com as suas 8 ideias. E vamos lá. Só lembrando que é uma solução para mobilidade, tá, gente? Se alguém tiver perguntas, pode escrever no chat, mas imagino que está todo mundo desenhando agora. Já podem pular aí. Seguinte ideia, pode melhorar a anterior. Lembrem que é rascunho, lembrem os detalhes, não precisa ser um desenho de tela perfeito, mas a ideia, conceitos,
que a gente está esperando aí de vocês aí. Vou responder a pergunta do Daniel, enquanto o pessoal está desenhando. Quando vocês começaram a aplicar Design Thinking, quais as diferenças de como era antes e como é agora? Na verdade, isso é uma história bem legal. A gente aprendeu Design Thinking na Campus Party 2017. E aí a gente começou a aplicar a partir de 17. Pelo menos aqui na Ford Brasil. A gente já usava em outros lugares nos Estados Unidos e tal, mas assim, a gente ficou mais familiar em 17, e a gente começou a aplicar. Eu acho que a grande diferença está em você estar mais próximo do cliente, você realmente entender mais, assim, a gente corria muito risco de fazer soluções, e aí, pensando em clientes internos, a gente fazia um sistema para um cara, mas não era a gente que ia usar, então a gente ficava imaginando como o cara ia usar e fazia, de repente, as aplicações de TI, nós três trabalhamos em TI, fazia aplicações de TI para os nossos clientes internos, e talvez não, assim, acho que o que melhorou é que a gente agora, a gente tenta entender melhor o que as pessoas realmente se interessam, que é para poder a gente fazer soluções um pouco mais apropriadas. Eu acho que melhorou a qualidade das nossas soluções, né? Eu acho que esse principalmente foi esse que eu percebi. Completando, né, Paulo? Acho que vale a questão de que a gente entende melhor e vai mais direto para resolver o problema das pessoas, principalmente quando utiliza essa parte da jornada, que a gente identifica os pain points, nós podemos, nós podemos focar melhor aonde é que estão os problemas. Eu acho que ficou bem claro aqui, né? A gente falou dessas personas que representam uma população maior. A ideia é pegar esses casos extremos, né? A gente não fala muito hoje, mas são personas que realmente tentam abranger o máximo possível para você criar um produto que satisfaça as necessidades de todos os seus clientes, né? Tem bastante segmentos, bastante públicos, e eu acho que o foco aqui é customer centricity. A gente já fala há muito tempo na Ford que o foco está no cliente, criar um produto que agrade o cliente. E até teve uma palestra nesse mesmo palco, um pouquinho antes, falando da vida do designer, né? E tem muito a ver a importância que a gente está vendo no trabalho do designer na hora de criar soluções. A ter, dentro da estrutura nossa, começou a ter muita importância, e estamos trazendo cada vez mais essa prática para o começo dos projetos. A gente faz esse inception, faz um design thinking para depois criar o produto. Não sai programando como era mais no passado. Mas foi uma ótima pergunta, eu acho bem interessante, porque a gente aprendeu também em eventos tipo esse aqui. Nós assistimos e participamos de um monte de workshops e palestras em eventos como o Campus Party. Então, na verdade, para a gente ser parte disso, desse lado do palco, é muito legal também. Mais 3 minutos. Imagino que estão saindo as ideias aí. Só um comentário, a ideia de fazer 8 ideias é que normalmente em 8 minutos é que você não sabe a capacidade que você tem de criar coisas assim, e isso explora exatamente isso. O fato de você não ter muito tempo te provoca a ter as ideias rapidamente, e você ter mais ideias, né? Facilmente você consegue ter 3, 4, 5, e aí as últimas que são as mais difíceis. Você pode, se você não tiver ideia nenhuma, você pode talvez pegar uma das ideias iniciais que você teve e melhorar aquela ideia, também é válido. Tá? Eu tenho uma pergunta aqui: quais as maiores vantagens do Design Thinking? Minha opinião é que quando a gente usa o Design Thinking, nós estamos entregando soluções que vão efetivamente
resolver o problema dos clientes, mesmo que sejam nas primeiras iterações, porque como nós utilizamos muito a metodologia Agile, e o Design Thinking, ele é chave para essa metodologia, nós já começamos, a partir do momento que nós entregamos partes, durante as iterações, terminamos as iterações, nós já vamos entregando parte da solução para o cliente. Então, é fundamental para a gente, porque assim a gente já vai resolvendo o problema a partir do momento que a gente vai entregando. Eu acho que uma outra vantagem também é que a gente tem a parte de prototipação, prototipagem, que é o que você não sabe que se vai dar errado ou não, você já testa e, cara, não rolou, abandona, vai para outra, né? Não rolou aquilo lá, ninguém quer o que você achava que era uma tremenda ideia brilhante, você vai testar, ninguém gostou, pega outra. Eu acho que aquela ideia de falhar rápido e aprender rápido e vai para a próxima, né? Antes a gente ia lá, fazia tudo, desenhava, gastava meses fazendo uma solução e implementar não era bem aquilo que não era bem aquilo que a gente que era o que o pessoal queria. Então acho que a sacada é essa, que você testa rápido, cria as suas hipóteses, vê o que você quer aprender e aí você vai lá e testa, vê se está atendendo. Se não, parte para outra, ou talvez melhora, né? Bom, estamos chegando no fim aí. Cinco segundos. Imagino todo mundo tá finalizando já os rascunhos aí. Beleza. Então já todo mundo tem as 8 ideias doidas aí. E vem a segunda parte da ideação, tá? Nós já temos oito ideias na nossa folha. Agora, o objetivo, que é difícil, né? Cada um trabalhando sozinho em casa, normalmente isso aí seria feito grupal. Vamos selecionar a melhor ideia. Então, olhem com carinho essa folha de papel. Tem uma ideia, com certeza, que vocês botariam um pontinho a mais. Então, peguem essa ideia, tá? Pega outra folha de papel em branco e vão desenhar os 3 principais momentos dessa ideia. Lembrem que na solução que vocês desenharam, tem que encaixar com a jornada de uma das pessoas em geral. Então, pensem nessa solução, quais são os 3 momentos e podem acrescentar comentários no lado de cada um deles. Não precisa ter que explicar. Então, façam de um jeito que o papel sozinho dê para ver o que vocês pensaram. Então, na tela, vocês estão vendo um exemplo aí. Tem alguns pontos que eles identificaram, pode ser o momento de fazer check-out no produto, pode ser o momento de pedir um táxi, pode ser o momento de você marcar alguma preferência no aplicativo. São 3 momentos principais que vocês vão identificar na sua ideia predileta aí e vão colocar no papel junto com esses rabiscos de telas. Depois, se esse rabisco for suficientemente bom, vocês já vão usar para as próximas etapas. Então, agora, vamos pegar a ideia, vamos ter mais alguns minutos para pegar essa ideia, desenhem os momentos, acrescentem os comentários e depois a gente pula para a próxima etapa. Então, 10 minutos começando agora, vamos responder mais algumas perguntas, enquanto vocês podem já fazer o sketch de vocês com a melhor ideia. E bora lá. Tem uma pergunta da Patrícia aí. Vocês aprenderam na Campus Party e levaram para dentro da Ford? Como foi esse processo? A gente vinha investigando já, a gente já tinha ouvido falar, mas acho que o legal foi que na Campus Party a gente fez um workshop. A gente estava numa turma grande, a gente fez um workshop e a gente meio que se apaixonou pela metodologia. Foi aí que a gente foi atrás buscar, entender, e aí a gente começou a usar mais e mais. E a gente descobriu, inclusive, que tinha outras áreas da Ford que já usavam, e aí a gente criou meio que uma comunidade aqui dentro onde a gente tem usado. É bem comum quando você trabalha com agências de marketing e tal, eles normalmente já usam isso, mas assim, dentro de TI, a gente não usava assim tão... não tinha a prática de usar, e a gente começou a usar a partir de 17.
Eu posso pegar isso aqui. O Gabriel pergunta aqui, no momento a Ford busca um profissional mais conhecimentos específicos ou um domínio maior dos soft skills? Eu acho que tem bastante coisa. A gente está num processo de descoberta que foi extremamente difícil e desafiador para a gente achar o perfil certo. Eu acho que a resposta não é só uma. Eu acho que quanto mais perfis diferentes você tiver, mais diversidade dentro do time, melhores resultados você vai obter. Tanto que no lado do designer, a gente começou a explorar, tem que ter um designer. O designer faz tela. Não, mas o designer não faz só tela. Toda essa atividade é feita por um researcher, um designer. Tem diferentes perfis dentro da mesma função. Então, é extremamente importante a diversidade aqui. E lógico que os soft skills hoje são extremamente importantes, principalmente para esse tipo de atividades, que você tem que chegar perto das pessoas, entender o cliente, gerar uma empatia. Então, com certeza, eu acho que os soft skills têm sido bem fundamentais para esse tipo de atividades relacionadas com Customer Centricity. Falando também nessa parte, eu vejo que para o profissional que quer trabalhar na área de IT, como a Ford está mudando muito, saindo, né, não deixando de lado essa parte de construir veículo, a parte de IT, esse exercício mostra a preocupação que a Ford está na questão de desenvolver soluções de mobilidade. Por isso que o profissional, falando na parte de IT, é muito importante que o profissional ele tenha contato com Agile, principalmente, e conhecimentos específicos para trabalhar na área de engenharia de software, conhecer linguagens como Swift do Apple, o Objective-C, ou mesmo também a parte de Java para fazer programação de aplicações de aplicativos mobile. Essa é uma parte muito importante de conhecimentos específicos. Essa daí é bem legal, da Emília. Nossa, que difícil ter 8 ideias em 8 minutos, mas é a propósito, tá? Você força a ter tua primeira ideia, a primeira ou a segunda vai ser tua grande ideia. Depois disso, você evolui para ideias secundárias e tal. Então, acho que te força a ter várias ideias. Faz parte da metodologia e funciona muito bem. Mas é bem difícil ter 8 ideias, sim. A maioria tem aí no máximo 4, 5 e depois parte a tentar melhorar as que já teve. Quem quer pegar isso aí? Eu posso falar. Bom, é viável ter carro elétrico no Brasil? Eu acho que o problema do carro elétrico hoje é o custo. Assim que for resolvido o custo, principalmente da bateria, ele vai ser viável, sim. O combustível no Brasil é extremamente caro comparado com outros países e a gente tem um potencial tremendo, sem falar que não polui, né? Então, a poluição zero, qualquer lugar, qualquer país quer poluição zero. Então, eu acho que sim, é viável ter carro elétrico. Talvez não hoje, por causa do custo, mas eu acho que logo a gente vai ver muito, né? Se fala que no mundo o ponto onde vai ficar mais barato ter elétrico do que, bom, no ciclo de vida todo do carro, né? Se fala que aí no mundo, em 2025, vai ser mais barato ter carro elétrico do que a gasolina. No Brasil, a gente acredita que vai ser um pouco depois, talvez uns 3, 4 anos depois, mas esse momento vai chegar também. Sobre o futuro, simulação, campeonato tipo Fórmula I, extremamente importante. A gente pega o exemplo, por exemplo, da Fórmula 1. Muito do que a gente viu de CARES, de toda aquela tecnologia, hoje é utilizada, foi desenvolvida na Fórmula 1 e hoje é utilizada em carro híbrido. Então, por exemplo, muita dessa tecnologia é usada, é muito importante para a evolução da tecnologia,
e a gente aprende muito, tem aprendido muito com os campeonatos, exatamente porque você está sempre na pressão de fazer alguma coisa mais, pensar fora da caixa, extrapolar, ser melhor que o teu concorrente, e na verdade essas tecnologias são testadas lá e depois a gente traz para o mercado. Tem essa pergunta da Emília: qual a importância do Design Thinking no processo de produção da Ford? Emília, obrigado por essa pergunta. Conhecer o cliente, conhecer e solucionar o problema do cliente. Como você pode ter visto na jornada que nós propusemos, onde a gente identificou quais são os principais problemas dos clientes, é muito importante quando a gente conhece isso, e com essa metodologia que nós estamos propondo para vocês hoje, nesse exercício, a gente constrói, ouvindo esses problemas, as soluções. Então, por isso que o Design Thinking ele é chave, é exatamente para poder oferecer soluções que vão resolver problema de cliente quando tiver seja uma solução de mobilidade como a gente está trabalhando, como a companhia está trabalhando hoje, tem diversas que você vai poder acompanhar, se você vê hoje na Ford, e também nos produtos que a Ford está lançando, a facilidade dos serviços que vão ser lançados junto com ele. Por isso que o Design Thinking ele é a chave para nós, é exatamente criar soluções para resolver o problema dos clientes. Um ponto para acrescentar aí do que ele falou, e não é só, você perguntou especificamente do processo de produção, eu acho que TI trouxe bastante da metodologia, por algum motivo, na Ford e no mundo inteiro, foi TI que trouxe a metodologia, tem muitas empresas já fazendo isso, só que é incrível ver como outras áreas já têm adotado, pensando de repente não com o cliente, o consumidor final, mas sim o cliente interno. Seu RH pode fazer um design thinking para melhorar a vida do empregado. E nossa equipe de RH tem demonstrado que é realmente muito boa nisso, e a gente vê resultados internos, e é muito bacana como realmente a vida do empregado também é extremamente importante, o Customer Centricity, e eu acho que uma das áreas que tem trabalhando muito perto da gente e até executado muito Design Thinking tem sido RH, não só na Ford, eu acho que todas as empresas já estão indo atrás, e tem bastante referente que não é necessariamente de TI e trabalha fazendo Design Thinking. Na produção, a nossa nova F-150, que saiu recentemente, ela demonstra, e os próximos produtos que nós vamos trazer também, eles demonstram a quantidade de soluções voltadas ao cliente. Bom, estamos chegando aqui no final da ideação. A ideia é terminar esses três momentos, e se você não conseguiu terminar, depois você pode terminar depois e mandar para a gente não tem problema nenhum. A gente vai falar sobre, no final, como o que fazer com o resultado desse workshop. Nós estamos terminando aqui, então vamos passar depois dessa fase de ideação, onde a gente tem esses três momentos. O que a gente vai fazer, na verdade, é um storyboard e depois a prototipação. Bom, o que é o storyboard? Storyboard, na verdade, é você identificar não só aqueles três momentos. Lembrando, o sketch, normalmente, você cria para que ele seja votado e o grupo decida quais são os melhores sketches, ou o que gostou demais, o que mais gostou em cada ideia, para depois criar uma história única, um protótipo único. Como a gente está sozinho em casa, o teu protótipo, o teu sketch é o único, não tem que escolher. Mas o storyboard seriam momentos, por exemplo, 3, 4, 5, 6 momentos, um detalhamento um pouco maior do que o que está no sketch. É como se fosse uma história em quadrinho. Você desenhar momentos onde você acha importante ou relevante da jornada que você está desenhando. Você fala, olha, era assim, mas com a minha solução vai ser assado. E aí você foca nesses 5, 6 momentos principais. E a ideia é mostrar os momentos que você não está, que você acha que é fantástico, ou que você não está muito certo se vai rolar.
Então, esse storyboard, você acha esses momentos, e depois disso, falar ó, quais seriam esses momentos da jornada, para tentar contar a história. E a partir daí, a gente vai para um protótipo. O protótipo seria o quê? Criar alguma coisa que representa isso daí. Então, por exemplo, se eu estou fazendo um app, eu vou lá, pego, seja o PowerPoint, seja o que quiser, vai lá e coloca aqui, desenha no PowerPoint, ou desenha onde você quiser, ou no papel mesmo. Eu já vi gente fazer com papel, com aquela tirinha que você puxa, e aí ele muda. Eu já vi fazer desse jeito. Pode ser de palito, pode ser de Lego, pode ser o que você quiser. A ideia é representar o que seria o real. Então, o storyboard ajuda a criar esses momentos chaves, e o protótipo você coloca o que seria esse momento chave. Então, um complementa o outro. Logo depois que faz toda essa prototipação que o Paulo mencionou, você tem que fazer o roteiro de entrevista, você tem que entrevistar pessoas para confirmar se aquilo que você, para ter feedback daquilo que você fez. Então, é crucial você obter o feedback dos clientes e saber se a proposta irá resolver os problemas ou não. Por esse motivo, é importante criar um roteiro para a entrevista, onde você, como entrevistador, irá guiar o entrevistado pelos momentos criados pela sua proposta. E o que é mais importante é você fazer perguntas do tipo, como no caso da Marília, né, uma pergunta poderia ser, como você utiliza o serviço de fraudário em um shopping center? E deixar ela falar como ela utiliza aquele serviço, para você testar a sua solução, para você coletar feedback. Ou, no caso, um outro exemplo, no caso da, que seria para como você segue as regras de segurança quando está usando a sua bicicleta. Ou seja, você fazendo esse tipo de pergunta, você vai deixar a pessoa falar e vai coletar e anotar os feedbacks baseado no seu protótipo. E assim você vai perceber se o entrevistado está gostando ou não do seu protótipo. Por isso que esse slide ele é importante, porque você vai, nos momentos que nós mostramos, você vai coletando gostou ou não gostou. Por isso que é importante você entrevistar na proposta, entrevistar 3 pessoas, você pode ligar para essas pessoas, mostrar para essas pessoas, e você documentar isso tudo nessa planilha que está sendo proposta aqui. Bom, a gente tem algumas perguntas, então vamos falar um pouquinho aqui do qual que é a ideia com esse workshop. Gente, lógico, é um processo de dias, horas, meses, então a gente condensou, fez tudo muito rápido, forçamos um pouco vocês para criarem essas ideias, e o ponto é o seguinte, vocês podem nos encaminhar o que vocês fizeram até agora, se conseguem fazer entrevistas, mesmo com sketch, vocês conseguem apresentar e mostrar para outras pessoas, tentar pegar essa avaliação de como foi a ideia de vocês, nós estamos dispostos, vamos receber o feedback de vocês, vamos receber as ideias de vocês, dar feedback, discutir até como melhorar, ou a gente pode trocar ideia. Nós temos um e-mail que está aí na tela, cp2020@ford.com, e tem um canal de Discord, onde vocês podem nos chamar, a gente vai ficar aí respondendo os chamados, e vamos deixar esse material também disponível, caso vocês não tenham pego as personas, as jornadas, todo aí, a gente vai disponibilizar no mesmo Discord. Então, pode mandar o nome da sua ideia, dado dos participantes, para depois entrar em contato. Protótipo da solução, qualquer rabisco que vocês tenham feito é bom. Resultado das entrevistas, as que vocês consigam fazer. E nos contar também o que aprenderam com as entrevistas, realmente como conseguiram criar uma solução frente a esse cenário tão diferente que é a pandemia agora, e que nos trouxe a realmente trazer esse desafio para vocês nesse workshop. Então, temos alguns minutos para perguntas. Vamos deixar, eu acho que é bom deixar essa tela aí com contato. Já pode nos chamar no Discord, a gente fica aí disponível para responder, e vamos responder algumas perguntas também que temos no chat aqui. Gustavo, essa pergunta é muito boa. Qual o impacto essa pandemia causou na forma de pensar e elaborar ideias para usuários?
O impacto da pandemia é grande para todos, foi muito grande, e assim não é diferente para a gente. Então, a Ford, como parte de pensar na segurança, e isso é uma coisa que a gente sempre tem como funcionário, a gente sempre vê a preocupação que a Ford tem com pessoas, e nesse pensamento ágil para entregar também para os clientes, focados no cliente, a Ford ela criou o serviço de Ford Clean, exatamente pensando na segurança do cliente para a higienização do produto. Isso foi uma forma rápida, exatamente para trazer para o cliente, preocupado com a dor do cliente, de efetivamente como vai garantir que meu veículo está limpo, sem vírus, bactérias ou fungos. Então, isso foi um serviço que foi criado recentemente exatamente com essa preocupação, exatamente pensando tanto na segurança e também na questão na segurança do cliente, como também como é que a gente pode ouvir o cliente. Esse é um exemplo que eu tenho. Tem algumas perguntas aí. Como implementar o Design Thinking numa empresa? Eu acho que é uma última pergunta, um grande desafio que a gente teve. Muitas vezes dá para fazer seguindo algum manual, seguindo algum roteiro padrão do que vocês acham na internet, mas a experiência tem demonstrado que às vezes você precisa de ajuda de alguém que sabe fazer e que alguém que já executou e fez em outros cenários, tá? Então, respondendo também outra pergunta, aplica para qualquer coisa Design Thinking. Pode ser RH, pode ser TI, pode ser produto, pode ser criação de produto digital. Então, qualquer cenário é válido para um Design Thinking. A recomendação, do meu ponto de vista, é trabalhar no começo, se você não tem essa experiência, com uma empresa, um parceiro que realmente conheça da metodologia para extrair o maior benefício da mesma. Deixa eu fazer uma recomendação. Tem um livro muito bom do Jake Knapp, chama Sprint. Ele conta como começou o Design Thinking na Google, e eu recomendo esse livro para você começar a ter as ideias. Acho que o Nico falou muito bem. Se você não sabe como fazer, procura ajuda. Tem várias empresas aí que são especializadas em fazer, aplicar Design Thinking. Não tenha vergonha de pedir ajuda na primeira sprint, no segundo sprint, no terceiro sprint. Eu garanto que no quarto, quinto, você está fazendo sozinho. É bem legal. E aí acho que teve uma outra pergunta se aplica a pequenas empresas, a pequenos negócios, pergunta do Daniel. Sim, se você olhar o livro do Jake Knapp, o que ele fala exatamente é como a Google Ventures tem ajudado os pequenos negócios, pequenas empresas, em descobrir o que seria o produto ideal para seus clientes. Ele tem vários casos que ele explica lá, desde um site para vender café, ou até mesmo uma loja, e tem várias coisas legais que ele apresenta lá. Eu acho que é um bom livro para ler, para começar a ter ideia. Eu acho que é isso, né, gente? Vai lá. Vai lá, Lê. Vai lá. Pessoal, obrigado. Infelizmente, a gente não vê a cara de vocês, mas obrigado pelas perguntas, obrigado por estar aqui nesse sábado com a gente. É um prazer estar aqui. E foi bem divertido fazer isso. Nós três adoramos fazer essa parte de Design Thinking e temos a certeza que podemos contribuir um pouco da nossa experiência para vocês. Obrigado e estamos loucos para ver as suas propostas, por isso manda para esse e-mail. Legal, gente, obrigado, até mais. Obrigado, boa noite a todo mundo.